Eu gostaria de agradecer ao Galzerano a oportunidade de expor a minha ideia. Eu me chamo Lúcia, sou enfermeira, trabalho com radio-oncologia há aproximadamente 7 anos e meio no Hospital Sírio-Libanês. Eu comecei a observar a adaptação de crianças aos dispositivos de transporte com a minha sobrinha. Ela passou pela fase de transição quando a cadeirinha tornou-se um item obrigatório. Ela deixou de viajar no colo da mãe e passou a viajar na cadeirinha. E quando ela adormecia, ela flexionava a cabeça para frente e ficava com o queixo apoiado sobre o tórax, ou às vezes inclinava posteriormente e às vezes lateralizava também a cabeça. Mais tarde, por volta de uns 3 anos, eu pude observar com os sobrinhos, já quando os dispositivos eles já tinham mais tecnologias envolvidas na fabricação, e eles já saíram da maternidade em bebê conforto. Mas quando eles passaram pelo uso da cadeirinha, dos assentos elevatórios e até pelo uso do cinto de 3 pontos do carro, eu observei que na cadeirinha eles passavam os braços entre os cintos da cadeirinha e ficava com o tronco desprotegido. Eles passavam pela lateral do cinto de 3 pontos do carro, ou passavam o cinto para a região posterior do tronco. Quando eles adormeciam, ocorria a inclinação da cabeça para a região oposta à correia do cinto, e às vezes até estimulado também pelo peso da cabeça, acontecia a inclinação anterior e também a rotação do tronco por cima da correia do cinto. Eles também se queixavam quando em viagens longas eles ficavam muito tempo com as pernas pendentes de adormecimento, porque ficava muito tempo com a compressão na região posterior da coxa e dos joelhos. A minha avó, ela tinha 95 anos, já estava com demência senil, e ela caiu em casa e fraturou as 2 pernas. Como ela já estava um pouco mais confusa, com a queda aumentou um pouco mais a confusão mental, e durante o período de recuperação, ela ficava sentada numa poltrona. Mas como ela não entendia o que estava acontecendo, ela ficava tentando se levantar da poltrona. Aí os familiares preocupados e na tentativa de evitar uma outra queda, eles tentaram fazer uma medida de contenção de ombro a ombro. Só que como essa contenção ela comprometia os movimentos dos braços, ela ficava mais agitada ainda. Aí houve uma outra tentativa, que foi improvisar uma contenção em faixas em forma de X. Essas faixas elas se cruzavam na altura do corpo do osso externo. Isso não comprometia a movimentação dos braços, ela não ficava tão agitada, mas na hora de fixar essas faixas no encosto da poltrona, não tinha como, porque a poltrona tinha esse encosto liso, e à medida que ela ia se movimentando, as faixas elas subiam e acabavam passando por cima do encosto. Aqui na minha instituição, a gente recebe crianças vindas de todo o Brasil para fazer tratamentos complexos de radioterapia. Elas vêm encaminhadas para a gente, em alguns casos, do Hospital da Criança, da Rede Sara, e algumas dessas crianças, elas já vêm com comprometimento neurológico ocasionado pelos tumores do sistema nervoso central. Essas lesões, muitas vezes, elas começam a causar atrofia muscular. E aí eu observando a postura dessas crianças, observando os dispositivos que elas usavam,
que muitas vezes não eram capazes de manter os membros ou manter a cabeça numa posição confortável. Isso me sensibilizou bastante e eu resolvi tirar os rascunhos da gaveta, procurar algumas parcerias, estudar um pouco mais, até chegar à descrição do acessório de transporte. Aqui temos um esboço do acessório de segurança modular para banco de passageiro veicular, cadeiras de rodas e poltronas. Tem algumas partes, principalmente aqui do kit protetor da cabeça, as hastes, elas estão faltando nessa figura aqui, mas elas vão ser mostradas em uma figura posterior. O acessório ele é caracterizado por apresentar cintos próprios, e esses cintos eles são passados em aberturas ao longo da parte principal, que é essa parte aqui, que a gente vai chamar de H, que permite passar os cintos tanto na região horizontal quanto na região vertical. Na parte inferior encontram-se os passa-cintos do Isofix. Vai proporcionar uma estabilidade para a cabeça e região cervical através de estabilizadores e hastes bilaterais, com ajuste de altura e largura, para atender às variações dentre as categorias a qual se destina. Na região torácica, o acessório possui um encosto com ajuste de altura, com um cinto de 4 pontos para envolver toda a caixa torácica. Na região posterior, existe um sistema de canaletas para ajustar a largura das correias do cinto, o mais próximo à anatomia do ombro, sem comprometer a movimentação dos braços. Tem também um sistema de engate rápido e fivela de ajuste para regular o comprimento das correias. Ele apresenta um assento emborrachado, removível, com diferença de altura ao longo da superfície para proporcionar maior conforto. Como reforça a segurança da região inferior do assento, ele apresenta um cinto de 3 pontos para estabilizar toda a pelve. E finalizando o acessório com as mesmas características do assento, a gente tem o que a gente não encontra nos dispositivos atuais, que é um apoio para os pés, removível e com ajuste de altura. O acessório, na região em que ele vai entrar em contato direto ou com o corpo do usuário ou em superfícies de instalação, eles serão cobertos por camadas de material macio, resistentes, com formas onduladas, horizontais, né, que serão mais fininhas, porque essas aqui elas estão muito largas, né, para ser bem menor isso aqui. Podendo ser utilizado materiais dentre os mais diversos existentes no mercado, que atendam às especificações de qualidade e segurança, que proporcionem uma fácil higienização, uma acomodação confortável, proteção de superfícies estofadas. Demais dispositivos já existentes no mercado também podem ser adaptados ao dispositivo para proporcionar um transporte de forma mais segura e confortável. Tem uma parte aqui acima que também faz parte aqui do conjunto das hastes, que é o estabilizador frontal da cabeça. Ele também vai ser mais bem visualizado numa figura posterior. Aqui temos a base fixa, o H, que é um retângulo sólido, onde são presos os kits protetores da cabeça, do tórax e o assento. Tem na base central uma abertura
vazada, por onde deslizam os dispositivos de mola, de tração, trava e destrava, de ajuste da altura dos kits. Aberturas próprias permitem passar os cintos na horizontal e na vertical, para fixar a base a poltronas ou cadeiras que não tenham abertura entre o encosto e o assento. Na parte inferior e bilateral estão as aberturas para passar o isofix e os parafusos para acomodar os terminais dos cintos de 3 pontos. Na parte posterior tem aqui um recuo com ranhuras em toda a extensão para auxiliar o atrito das partes posteriores dos dispositivos de mola, que são responsáveis pelo ajuste da altura dos kits. Esse recuo, ele é um trilho e ele vai acomodar a parte posterior das travas quando a trava estiver fechada. O kit da cabeça é formado pela base principal, engatada ao H pelo dispositivo de movimentação de ajuste da altura do kit. Na parte inferior encontra-se a região cervical, que tem uma forma abaulada para acomodar a região cervical da cabeça. Tem as aberturas superiores e inferiores, que possibilita o deslizamento das bases centrais, que são essas aqui. Estas bases, elas funcionam como alicerce, que acomodam nas partes posteriores os mecanismos de movimentação. Não vai ser possível visualizar nessa figura aqui, tá? Nessa imagem aqui, mas eu vou mostrar numa imagem posterior. E nas partes anteriores são fixados os conjuntos de peça que, quando montados, eles assumem uma forma oval e uma altura específica para acomodar o crânio, respeitando a estrutura anatômica sem limitar a movimentação lateral da cabeça. Em forma côncava e coberta por uma camada macia, estão aqui amparando, mais próximo à cabeça, estão os estabilizadores, aqui os superiores e aqui os inferiores. Tá tudo em vermelho, então tá um pouquinho difícil para visualizar, mas eles são separados aqui para poder deslizar para as laterais, tá? As hastes que não vão aparecer aqui, que estão, na verdade, aqui a gente não concluiu, mas eu também vou mostrar mais detalhado em outra figura. Diferente das inferiores, as superiores, que está demonstrando aqui nessa figura aqui, ela tem esses engates serrilhados para poder encaixar nas partes serrilhadas do estabilizador frontal da cabeça, tá? Que também está localizado aqui. As bases dos apoios das hastes, além deles serem responsáveis por fixar as hastes, vamos ver se eu consigo mostrar melhor nesta figura aqui. Aqui é o estabilizador apoiando a haste. Aqui é o mecanismo de movimentação das hastes, tá? Elas vão ficar elevadas quando o usuário ele estiver acordado. Quando estiver dormindo, essas hastes elas vão ser puxadas aqui para frente. Aqui também não está concluído, mas aqui dentro tem uma mola e aqui fora tem um engatezinho em forma de cogumelo que ele vai passar. Quando a haste for puxada para frente para estabilizar a cabeça, ele vai deslocar por aqui e aqui vai ter um sistema de trava. Aí travou, a haste vai ficar aqui para frente
quando eu soltar, né, quando eu apertar esse botão para destravar, a mola que vai estar aqui dentro vai empurrar um outro sistema e a haste vai ficar voltada para cima. Acho que aqui no desenho da patente dá para mostrar melhor, tá? Esse sistema aqui da haste e aqui as bases, né, dos apoios das hastes. Aqui nós temos a parte posterior da base principal do kit da cabeça. É uma parte rígida. Aqui estão as aberturas, por onde vão deslizar as bases centrais. Aqui ao redor nós temos os trilhos com ranhuras, que vão acomodar as partes posteriores das travas de movimentação. Eles vão ficar acomodados dessa forma aqui. Aqui eu vou mostrar um pouquinho de como funciona o mecanismo interno das travas de movimentação. A gente tem aqui o botão principal e a gente tem aqui o botão da trava de segurança. Aqui é o encaixe anterior. Aqui vai ter uma abertura onde a pessoa vai colocar o dedo, vai apertar essa parte aqui para baixo. A proporção aqui não tá igual, isso aqui é para ser uma partezinha bem curta. Então ele empurra essa parte aqui para baixo. Essa parte do botão central vai empurrar essa mola. Essa parte aqui vai deslizar para frente, vai empurrar essa parte aqui que faz parte da parte posterior, que é acomodada dentro do trilho. Essa parte ela vai para trás, vai deslizar essa parte aqui, vai ocorrer a movimentação. Quando soltar esse botão principal aqui, essa mola aqui, ela vai empurrar todo o sistema de volta, vai passar por cima dessa mola aqui. Essa mola vai empurrar o botão de segurança e todo o sistema de trava ela vai ficar fechada. Aqui nas laterais não dá para ver, mas tirando a parte do apoio do descanso dos pés, ele tem todo o mesmo sistema. Aqui na lateral, eu vou mostrar aqui no desenho da patente, que tá mais fácil para visualizar. Na lateral aqui tem uma parte, que é a parte contínua da parte principal, onde vai ter aqui os parafusos que vão estar encaixando essa parte em todos os mecanismos, em todos os kits aqui, onde tem os apoios aqui e tem o sistema de movimentação. Essa parte que também é um esboço, quando a trava estiver fechada, ela vai apoiar aqui na parte principal, que é o H, e vai deixar livre a movimentação aqui tanto das canaletas quanto a movimentação das hastes. Elas vão ficar independentes. Eu posso movimentar as hastes sem precisar mexer na altura de todo o kit protetor da cabeça. O conjunto de cinto de 4 pontos do kit protetor de tórax, ele tem fivelas de ajuste de comprimento nas correias e sistema de engate rápido para fazer o fechamento desses cintos. O conjunto de cinto de 4 pontos do kit protetor de tórax, ele tem fivelas de ajuste de comprimento nas correias e sistema de engate rápido para fazer o fechamento desses cintos. O kit do assento, ele corresponde a uma base lisa, em forma retangular, de material macio e resistente, com uma discreta elevação que inicia na região glútea e vai aumentando de tamanho conforme estende-se para a região posterior do joelho, para tornar a posição sentada mais confortável.
existe formas onduladas no sentido horizontal para permitir a circulação de ar entre as partes posteriores da coxa, da região glútea e da parte lisa do corpo do assento. Ainda na parte anterior do corpo do assento tem uma depressão, né, em forma de M, que é para oferecer uma acomodação mais anatômica. Eu não tenho ela aqui porque ela acabou não sendo concluída. Tem um conjunto de cinto de 3 pontos, a correia entre pernas, ela passa pelos passantes do cinto, depois ela contorna aqui a parte inferior daquela base principal, que é o H, e vai ser fixada a ele por velcros. Dessa forma também ocorre a fixação do assento. O corpo do assento é para ter uma parte mais flexível aqui, que também vai contornar a região inferior do H e vai ser fixada aqui também por velcros. Vai ter uma abertura aqui atrás, para que esse cinto entre pernas ele faça o contorno aqui e fixe, e nas laterais dele essa parte mais flexível do assento também contorne essa parte inferior do H e seja fixada aqui também por cintos. Uma parte flexível aqui do assento vai contornar a parte inferior da base principal, que é o H, tá faltando aqui no desenho, porque também não foi concluído, e vai ser também fixada aqui por velcros. Para acomodar o corpo do assento sobre a região de dobra do banco do carro, e também para dar mais conforto à região posterior dos joelhos, existe essa parte sanfonada aqui. Mais abaixo a gente tem aqui uma região que a gente vai chamar de prolongamento do kit do assento, que vai ser uma parte onde vai ser responsável por fazer a fixação do apoio das pernas. Aqui nós temos o kit de apoio das pernas, que tem a região anterior com as mesmas características que o assento. O velcro de fixação, ele encontra-se em um recuo aqui na parte superior. A parte posterior, ela é rígida, para evitar a deformação da estrutura das aberturas verticais quando o dispositivo de ajuste da altura do descanso dos pés, eles forem movimentados. Circundando estas partes, essas aberturas posteriores, a gente tem trilhos com ranhuras que vão facilitar a fixação do dispositivo que movimenta todo o conjunto de peças do descanso para os pés. O descanso para os pés é feito pelo apoio plantar, pelos apoios laterais, e eles são fixados à parte anterior do dispositivo de trava e destrava, que é responsável pela movimentação, por parafusos. São esses parafusos aqui. Aqui, próximo aonde eles são fixados na parte anterior do dispositivo, esses parafusos, eles têm uma articulação que possibilita o deslocamento para as laterais, caso eles sejam empurrados. O conjunto de peças dos descansos dos pés é formado pelo apoio plantar e pelos apoios laterais. Esse conjunto é fixado à parte anterior do dispositivo de movimentação por parafusos. Esses parafusos
que são esses aqui, eles têm uma articulação aqui próximo da região onde eles são rosqueados, que ele possibilita o deslocamento de todo o conjunto lateralmente. Caso quem for colocar, né, a criança no dispositivo, de repente passa a perna para dentro ali do carro, ou às vezes passa na lateral da poltrona, onde estiver instalado, eles não vão prender, né? Eles vão estar deslocando lateralmente, evitando traumas, tá? Na região anterior, que é essa região aqui, para facilitar, aliás, para evitar de ter o contato da região do calcânio com a parte anterior do dispositivo de movimentação, tem uma almofada que ela é fixada à parte anterior do dispositivo. Então dá para acomodar o pé, a parte posterior do pé sem fazer atrito. O apoio dos joelhos é um complemento do acessório que pode ser utilizado para transportar portadores de necessidades especiais com comprometimento de posicionamento dos membros inferiores. Aqui, isso aqui são as partes laterais dele e ele é fixado aqui atrás. Essas laterais aqui não eram para ter sido retiradas do projeto, mas aí não deu tempo de complementar. Ele é para ser fixado aqui embaixo por um velcro, e esses cintos que vocês estão vendo aqui na lateral, eles têm velcros aqui por dentro que passam pelo lado de fora. Essas duas partes aqui, elas vão ser colocadas nas laterais do joelho. Acho que essa outra figura aqui vai mostrar melhor. Aqui o velcro, aqui tem o velcro na parte interna dos cintos. Essa parte aqui, ela fica em contato com os joelhos, né, do portador de necessidade especial. Isso aqui é desmembrável também. Caso queira colocar na lateral da coxa, queira colocar um pouco mais abaixo da perna e deixar o joelho, um espaço aqui para o joelho, ele também tem essa forma que pode ser utilizável. Aqui estão os amparos para o joelho. Ele tem uma forma de L invertido. A parte medial dele, ou interna, é coberto pela mesma camada macia e ondulada que é utilizada ao longo do acessório. E todo o conjunto ele é fechado por cintos, que são esses aqui, né? E do lado de cá também. E eles têm fivelas para ajuste de comprimento das correias e os engates rápidos serrilhados aqui na ponta. Concluindo a apresentação, gostaria de ressaltar que a ideia do acessório modular possibilita a abertura para melhorias e a criação até de novos dispositivos com parte dos kits. Por exemplo, poltronas para idosos só com o kit de tórax, com conjunto de cinto de 4 pontos, de repente uma poltrona que já tenha, né, o encaixe para fazer a adaptação do kit. Cadeirinhas, né, só com o kit para apoiar a cabeça, né, e também cadeiras de rodas com assentos especiais, ou às vezes a questão do kit completo, ou de repente uma cadeira já adaptada só com a parte do assento e a parte do kit dos pés, por exemplo, né, dos dispositivos de descanso dos pés, às vezes só os que amparam os joelhos, por exemplo, para poder melhorar, de repente, a atrofia muscular de membros inferiores. Então, a ideia principal do acessório é possibilitar a abertura para a criação de novos dispositivos.